Que coisa mais linda. Ó, o Oreo. Aqui, chegou aí, ó. Ai, coisa mais arisca, gente. Ele é arisco demais. Né, meu amor? Tudo bem com você? Tá sentindo falta da mamãe e do papai? É, príncipe. Vamos lá. Vamos terminar Deuteronômio. Capítulo 34. Capítulo 34, a morte de Moisés. Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao Monte Nebo, ao topo de Pisgá, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade, Adã, toda a região de Naphtali, o território de Efraim, Manassés, toda a terra de Judá, até o mar ocidental, o Neguebe e toda a região que vai do vale de Jericó à cidade das palmeiras, até Zoar. E o Senhor disse, esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó, quando lhes disse, eu a darei a seus descendentes, permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Ora, Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Em Israel, nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito contra Faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Mas ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Então, aqui a gente finaliza com essas palavras, né, que mostram como que Moisés foi precioso e importante, né? Ok, vamos começar agora Josué. Então, vamos lá. Capítulo 1, palavra do Senhor a Josué. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o Jordão e entrar na terra que vou dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, a toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias de sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Porque agora Josué foi um homem de guerra, né? Acho que falaram tanto para ele ser forte e corajoso que realmente ele vestiu isso para ele e ele foi um homem de guerra, certo? Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o seu servo Moisés ordenou a você, ordenou a você, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente a tudo o que está escrito nela. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Isso daqui faz a gente pensar o seguinte: Deus sabia tudo que ele ia enfrentar. Que não ia ser fácil, que não ia ser leve, que ele ia passar por muitas coisas. Por isso que Deus deixa bem claro para ele ser forte e corajoso. Por quê? Porque Deus não poderia obrigá-lo a ser forte e corajoso,
Entende, gente? Deus não pode nos obrigar a fazer as coisas. Isso tem que vir de nós. Partir de nós. É por isso que Deus nos instrui. Deus deixou suas leis, deixou seus mandamentos, seus preceitos, para nos instruir a fazer. Mas Deus não vai nos obrigar a fazer. Isso é uma escolha nossa. Se Moisés resolvesse entrar debaixo da cama e falar, não vou fazer, não vou ser forte, não vou ser corajoso, lá se vai todo Israel, entendeu? É por isso que Deus insiste com ele, para ele não ter medo. Os preparativos para a conquista da terra. Assim, Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês. Mas as tribos de Ruben e Gade e a metade de Manassés, Josué disse: lembre-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês. Quando o Senhor, seu Deus, prometeu descanso e dar até esta terra, as suas mulheres, aos seus filhos e aos seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhe deu, a leste do Jordão. Mas todos os homens de guerra preparados para lutar atravessarão à frente de seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Então eles responderam a Josué: tudo o que você nos ordenar, faremos, e onde quer que nos enviar, iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o Deus, seja com você, como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você nos ordenar, está morto. Somente seja corajoso e forte. Raabe e os espiões. Agora a gente vai entrar numa história que é muito conhecida, né? Os pastores narram bastante, gente, tô até arrepiada, que é a história de Raabe. Vamos lá, então. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Estim 2 espiões e lhes disse: vou examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram na sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. À noite, anoitecer, a hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram, corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão, e logo que saíram, a porta foi trancada. Antes que os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, o Deus é em cima dos céus e embaixo da terra, jurarem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e que lhes pertence, livre-nos da morte. A nossa vida pela de vocês. Os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade.
Eles disse: vão para aquela montanha para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai e a sua mãe, e seus irmãos e toda a sua família. Quaisquer pessoas que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você. Caso alguém toque essa pessoa, e se você encontrar o que estamos fazendo, e se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento de que você nos levou a fazer. Será que seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias até que seus perseguidores regressassem. Estes os procuraram ao longo de todo o caminho e não o acharam. Por fim, os 2 homens voltaram e desceram a montanha. Atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que havia acontecido. E disseram a Josué: sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Fofoca rolava ali também, né? Um negócio que aconteceu lá no Egito já tinha chegado lá no Jordão. Então, assim, a fofoca era uma coisa que existe há muitos anos. É uma coisa que existe há muitos anos, né? A travessia do Jordão. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam de suas posições e sigam-na, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo, saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passarão por lá. Josué ordenou ao seu povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantarão e farão na frente. Eles a levantaram e foram na frente. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje comecei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que eu estarei com você, como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens da água do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras que o Senhor, o seu Deus, disse. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os aveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor soberano de toda a terra puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Uau! Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Isso tá entre parênteses, tá, gente? Quer dizer que o rio estava cheio. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância perto da cidade de Canaã. Adã, nas proximidades de Zaretã. As águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente, e assim o povo atravessou o rio em frente a Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessasse pisando terra seca. Gente, como Deus é maravilhoso. E assim,
Às vezes eu me perguntava como que eles iam atravessar o rio. Não teria como, entendeu? E estava na época que as águas estavam cheias. Mas Deus é tão perfeito que ele foi capaz, mais uma vez, de abrir as águas para o povo de Israel atravessar. O memorial das 12 pedras. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que aparem 12 pedras no meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde for passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolheram dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhe disse: passem adiante da arca do Senhor, do seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessa o Jordão, as águas param, são interrompidas, e essas pedras são um memorial perpétuo para o seu povo. Que lindo, gente. Que lindo, que lindo. Os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado e apanharam 12 pedras no meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, conforme o Senhor tinha ordenado a Josué, e os levaram ao acampamento onde os deixaram. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes se carregavam a arca da aliança tinham ficado, e elas estão lá até hoje. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão até que o povo fez tudo que o Senhor ordenara, e Josué, por meio de Moisés e o povo, atravessou apressadamente. Quando todos tinham acabado de atravessar a arca do Senhor, os sacerdotes passaram para o outro lado diante do povo. Os homens da tribo de Ruben e Gade e a metade da tribo de Manassés atravessaram preparados para lutar, à frente dos israelitas, como Moisés tinha orientado. Cerca de 40.000 homens preparados para a guerra passaram perante o Senhor rumo à planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel, e eles respeitaram enquanto viveu, como tinha respeitado a Moisés. Então o Senhor disse a Josué: ordene aos seus sacerdotes que carregam a arca da aliança que saiam do Jordão. Josué lhes ordenou que saíssem. Quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham postado os pés em terra seca, a água do Jordão voltou ao seu lugar e cobriram como antes as margens. No 10º dia do primeiro mês, o povo subiu ao Jordão e acampou em Gilgal, a fronteira leste de Jericó. E em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. Disse ele aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais que significam estas pedras, expliquem a eles: aqui atravessou Israel, atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês, até que tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez o Jordão como fez com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós até que tivéssemos atravessado, e assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Tô até arrepiada, gente. Bom, depois da emocionante travessia aí do Rio Jordão, vamos aqui no capítulo 5, a circuncisão dos israelitas em Gilgal. Todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que tivessem atravessado. Por isso, desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: façam facas de pedras e circundem os israelitas. Josué fez facas de pedras e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor
lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera a seus antepassados, que nos daria terra onde há leite e mel com fartura. Assim, em lugar deles, colocou seus filhos, e estes foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte da Páscoa, nesse dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas e naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã, a queda de Jericó. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra em sinal de respeito e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Uau! Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levaram cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem com um longo toque, o povo dará um forte grito, e o muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhe disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca, e ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar, os 7 sacerdotes que levaram suas trombetas perante o Senhor saíram à frente tocando as trombetas, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca. Diante todo o tempo tocavam-se as trombetas, mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem brando de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma até o dia em que ordenar. Então vocês gritarão. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte, e os sacerdotes levantaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente, e o restante dos soldados seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No 2º dia, também rodearam a cidade uma vez, e voltaram ao acampamento, e durante 6 dias repetiram aquela ação. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes tocaram e deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o povo entregou a cidade a vocês. O Senhor entregou a cidade a vocês. A cidade toda com o que nela existe será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão
com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, que não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Ao contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro, todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soaram as trombetas, o povo gritou ao som das trombetas, e do forte grito o muro caiu. Cada um atacou um lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruíram a fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas, jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Josué disse aos seus homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram no local fora do acampamento de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo o que havia nela, mas entregaram a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. Raabe vive entre os israelitas até hoje. Naquela ocasião, Josué pronunciou esse juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho lançará os alicerces da cidade, ao preço do seu filho mais novo porá suas portas. Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. O pecado de Arã e suas consequências. Bom, aqui, né, Raabe também sobreviveu, eu acredito, com um outro propósito: contar o que aconteceu, né? Porque toda essa grandeza era espalhada por toda a região. E Raabe, acredito que sobreviveu também com esse propósito de contar o que aconteceu, que alguém tem que ficar para contar a história, né? O pecado de Acã. E outra coisa, desculpe que me falhou aqui, é a descendência. Raabe vem também, né? A descendência do Messias é de Raabe, né? Segundo o que eu entendo. Então, Raabe tem um papel fundamental, não só para a vitória dessa guerra. Ela não foi só uma prostituta que escondeu espiões. Ela tem um papel fundamental nessa história toda da Bíblia, né? O pecado de Acã e suas consequências. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas sagradas. Acã, filho de Carmim, filho de Zirim, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de alguma delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sempre tem alguém para fazer uma besteira no meio, né? Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó, ali, que ficava perto de Bet-Avém, a leste de Betel. E ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram ali. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra ali. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens ali os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo a terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: ó soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nós nos contentamos em continuar do outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão nosso nome da terra. Que farás então até teu grande nome? O Senhor disse a Josué: levante-se,
porque você está aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança que lhes ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e os colocou junto dos seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornaram merecedores da destruição. Não estarei mais com vocês, e se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês. Ó Israel, vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Apresente-se de manhã, uma tribo de cada vez, a tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez, e o clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez, e a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo o que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor, cometeu loucura em Israel. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo as tribos, e a de Judá foi a escolhida. O clã de Judá vieram à frente e ele escolheu os Zeraitas. Fez o clã dos Zeraitas vir à frente, família por família, e eu escolhido por Zirim. Josué fez a família de Zirim vir à frente, homem por homem, e Assã, filho de Carmim, filho de Zirim, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi o escolhido. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez, não esconda nada. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 800 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Então escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda do clã. Lá estavam escondidas as coisas com a prata por baixo. Retiraram-na da tenda e as levaram a Josué e todos os israelitas e a puseram perante o Senhor. Então Josué com todo Israel levou Acã, bisneto de Zerai, para a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo que lhe pertencia ao vale do Arcor. Disse Josué: por que você causou esta desgraça? Hoje o Senhor causará a sua desgraça. E todo Israel apedrejou, e depois apedrejou também os seus. E queimou tudo e todos eles no fogo. Sobre Acã ergue um grande monte de pedras que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que pertence até hoje. Como pode, né? Se vender por tão pouco. E até hoje a gente vê muitas pessoas que se vendem por muito pouco, né, gente? É perder, assim, às vezes você perde a sua bênção, que é uma bênção tão maravilhosa de Deus, às vezes por tão pouco, por coisas que ele teria lá na frente muito maior, muito mais. E isso eu vejo muito, e às vezes a gente diz que a pessoa perdeu a bênção dela porque ela se vendeu antes do tempo por muito pouco. E existem ofertas no nosso caminho, sempre vai existir muitas ofertas no nosso caminho. E se a gente não tomar cuidado com essas ofertas, é isso que acontece, a gente se vende mesmo, por muito pouco. E depois o preço, o salário do pecado é a morte, seja espiritual ou seja carnal. A destruição de Ai. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. E eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Você fará com Ai e o seu rei, e o que fez com Jericó e o seu rei. Dessa vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Então José e todos os exércitos se prepararam para atacar a cidade de Ai. Ele escolheu 30.000 dos seus melhores homens de guerra e os enviou de noite com a seguinte ordem: atenção, preparem uma emboscada atrás da cidade e não se afastem muito dela, fiquem todos alertas. Eu e todos os seus
eu e todos os que estiverem comigo nos aproximaremos da cidade. Quando os homens nos atacarem, como fizeram antes, fugiremos deles. Eles nos perseguirão até que tenhamos atraído para longe da cidade, pois dirão, estão fugindo de nós como fizeram antes. Quando estivermos fugindo, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade. O Senhor, o seu Deus, a entregará em nossas mãos. Depois que tomarem a cidade, vocês incendiarão, façam o que o Senhor ordenou. Atentem também bem às minhas instruções. Então Josué os enviou, eles foram e ficaram emboscados entre Betel e Ai. A oeste de Ai, Josué, porém, passou a noite com o povo. Na manhã seguinte, Josué passou em revista os homens, e eles e os israelitas de Israel partiram à frente deles para atacar a cidade. Todos os homens da guerra que estavam com ele avançaram, aproximaram-se da cidade pela frente e armaram acampamento ao norte de Ai, onde o vale os separava da cidade. Josué pôs de emboscada cerca de 5.000 homens entre Betel e Ai e a oeste da cidade, os que estavam no acampamento a norte da cidade e os que estavam na emboscada a oeste tomaram posições. Naquela noite, Josué foi ao vale. Quando o rei de Ai viu isso, ele e todos os homens da cidade se apressaram, levantaram-se logo cedo e saíram para enfrentar Israel no campo de batalha, no local onde se avista a Arabá. Ele não sabia da emboscada armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel deixaram-se perseguir por eles e fugiram para o deserto. Todos os homens de Ai foram chamados para persegui-los. Eles perseguiram Josué e foram atraídos para longe da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai e em Betel. Todos foram atrás de Israel, deixaram a cidade aberta e saíram em perseguição de Israel. Disse então o Senhor a Josué: estende a lança que você tem na mão em direção a Ai, pois nas suas mãos entreguei a cidade. Josué estendeu a lança na direção de Ai e assim a fez. Os homens da emboscada saíram correndo da sua posição, entraram na cidade, tornaram-se depressa e incendiaram. Quando os homens de Ai olharam para trás e viram a fumaça da cidade, subindo ao céu, não tinham para onde escapar, pois os israelitas fugiram para o deserto, se voltaram contra seus perseguidores. Vendo José e todo Israel que os homens da emboscada tinham tomado a cidade e que desta subia fumaça, desceram, deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Os outros israelitas também saíram da cidade para lutar contra eles, de modo que foram cercados, tendo os israelitas os dois lados. Então os israelitas o mataram sem deixar sobreviventes nem fugitivos. Mas prenderam vivo o rei de Ai e o levaram a Josué. Israel terminou de matar os habitantes de Ai no campo e no deserto, onde os tinham perseguido. Eles morreram ao fio da espada. Depois disso, todos os israelitas voltaram à cidade de Ai. Mataram os que haviam ficado, 12.000 homens e mulheres caíram mortos naquele dia. Era toda a população de Ai, pois Josué não recuou a lança até exterminar todos os habitantes de Ai. Mas Israel se apossou dos animais e dos despojos daquela cidade, conforme a ordem do Senhor tinha dado a Josué. Assim Josué incendiou Ai e fez dela um perpétuo monte de ruínas, um lugar abandonado até hoje. Enforcou o rei de Ai numa árvore e ali o deixou até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que tirassem o corpo da árvore e os atirassem à entrada da cidade. E sobre ele erguesse um monte de pedras que perdura até hoje. A renovação da aliança no Monte de Ebal. Então Josué construiu no Monte de Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel, conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado aos israelitas. Ele construiu de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras não lavradas, nas quais não se usou ferramenta de ferro. Sobre ele ofereceram ao Senhor holocaustos, sacrifícios de comunhão. Ali na presença dos israelitas, Josué copiou nas
pedras a lei de Moisés, que Moisés havia escrito. Todo Israel, estrangeiros e naturais da terra, com seus líderes e seus oficiais e seus juízes, estavam em pé dos dois lados da arca da aliança do Senhor, diante dos sacerdotes levitas, que os carregavam. Metade do povo estava em pé defronte ao monte de Gerizim, a metade defronte ao monte de Ebal, tudo conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado anteriormente, para que o Senhor, o povo de Israel, fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo o que Moisés tinha ordenado que Josué não lesse para toda a Assembleia de Israel, inclusive mulheres, crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Terminando aqui, mais 10 páginas. E essas 10 páginas foram fortíssimas, né? Uma história linda, que eu adoro. Apesar de ser muito banhada em sangue. Mas, assim, as pessoas que... Assim, a gente fica meio chocado, né? Quando vê que mataram tantas pessoas. Por que não pouparam a vida daquelas pessoas? Mas a escolha das pessoas de adorar outros deuses, a escolha das pessoas de estarem indo contra as leis de Deus ali também eram delas, né? Elas pagaram preço pelas escolhas delas. E é isso que acontece, a gente paga preços por nossas escolhas. Então, tomem cuidado com as escolhas que vocês fazem, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Vamos lá, a exortação à obediência. O Senhor, ó Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, dar a vocês. Terá com grandes e boas cidades que vocês as construirão. Com as casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto e jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus, é que está no meio de vocês. É Deus zeloso, e a ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e ele os banirá da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, o Deus, como fizeram em Massá. Gente, é importante isso daqui. Uma vez eu vi que a gente deve provar a Deus. Aqui tá sendo bem claro nesse caso, não provem o Senhor, ok? É importante ressaltar isso, não provem o Senhor colocando outros deuses na vida de vocês. Obedeçam cuidadosamente os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e os preceitos e decretos que ele ordenou a vocês. Façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo vá bem com vocês e vocês entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento a seus antepassados, expulsando todos os seus inimigos de diante de vocês, conforme o Senhor prometeu. No futuro, quando seus filhos perguntarem a vocês o que significam esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês, vocês lhe responderão: fomos escravos no Faraó, no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o Faraó e toda a sua família. Mas esse nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses decretos e que temêssemos ao Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e que fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. E se nós nos aplicarmos a obedecer a toda a lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme ele nos ordenou, ele será a nossa justiça. As nações idólatras serão expulsas. Quando o Senhor, o teu Deus, o fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo dela tomarem posse, ele expulsará de diante de vocês muitas nações. Os hititas, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, são sete nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor, o seu Deus, os tiver dado a vocês, e vocês os tiverem derrotado, então vocês os destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum e não tenham piedade delas.
Não se casem com pessoas de lá, não deem suas filhas aos seus filhos, não tomem filhas dela para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses. E por causa disto, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e rapidamente os destruiria. Assim vocês tratarão essas nações, derrubem os seus altares, quebrem suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para que o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se aperfeiçoou a vocês, nem o escolheu por serem mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder de Faraó do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Mas aqueles que os desprezam, retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir àqueles que os desprezam. Obedeçam, pois, a lei, isto é, decretos e ordenanças que hoje ordeno a vocês. As bênçãos da obediência. Se vocês obedecerem essas ordenanças e guardarem e cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e fará com vocês se multiplicarem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos de sua terra, o cereal, o vinho, o novo azeite, as crias das vacas, das ovelhas, a terra que os seus antepassados jurou dar a vocês. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do seu rebanho. O Senhor os guardará de todas as doenças, não infligirá a vocês as doenças terríveis que, como sabem, atingiram o Egito, mas as infligirá a todos os seus inimigos. Vocês destruirão todos os povos que o Senhor, o seu Deus, entregar a vocês. Não olhem com piedade para eles, mas sirvam aos seus deuses, por isso seria uma armadilha para vocês. Talvez vocês digam a si mesmos, essas nações são mais fortes do que nós, como poderemos expulsá-las? Mas não tenham medo delas. Lembre-se do que o Senhor, o seu Deus, fez a Faraó e a todo o Egito. Vocês viram os seus próprios olhos as grandes provas e os sinais miraculosos e as maravilhas e a mão poderosa, o braço forte que o Senhor, seu Deus, os tirou de lá. O Senhor, o seu Deus, fará o mesmo com todos os povos que agora vocês temem. Além disso, o Senhor, o seu Deus, causará pânico entre eles até destruir o restante deles, os que se esconderem de vocês. Não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, que está com vocês, é Deus grande e temível. O Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos essas nações de diante de vocês. Vocês não deverão eliminá-las de uma vez só, senão os animais selvagens se multiplicarão, ameaçando-os. Mas o Senhor, o seu Deus, os entregará a vocês, lançando-as em grande confusão até que sejam destruídas. Ele entregará nas mãos de vocês os reis dessas nações, e vocês apagarão o nome deles de debaixo do céu. Ninguém conseguirá resistir a vocês até que os tenham destruído. Vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações. Não cobicem a prata e o ouro de que são revestidos. Isso seria uma armadilha para vocês. Para o Senhor, o seu Deus, isso é detestável. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro da casa, senão também vocês serão separados para a destruição. Considerem tudo isso proibido e detestem-nos totalmente, pois está separado para a destruição. Capítulo 8. A disciplina do Senhor no caminho para a boa terra. Tenham cuidado ao obedecer a toda a lei que eu hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Livrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou para
passar fome, mas depois os sustentou com o maná que vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. É muito bonita essa frase. Nem só de pão viverá o homem. E é verdade, né, gente? A gente não precisa só de pão para viver, né? A gente precisa de muito mais. E a palavra de Deus, às vezes a gente às vezes a gente pode estar com a barriga cheia, mas a gente está sentindo um vazio tão grande. E esse vazio é exatamente disso. A gente precisa da palavra de Deus para nos alimentar. Certo? As roupas de vocês não se gastarão e os pés de vocês não incharão durante 40 anos. Não, as roupas de vocês não se gastaram e os pés de vocês não incharam durante 40 anos. Quer dizer, eles andaram demais, né? E mesmo assim, como se não tivessem andado tanto, né? Saibam, pois, em seu coração que assim como o Senhor disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seu caminho e dele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando uma boa terra, cheia de riachos, tanques de águas, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, a terra de trigo e cevada e videiras, figueiras, de romãzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Advertência contra a ingratidão. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças, os seus decretos que hoje ordeno a vocês. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitas, de terem construído boas casas e nelas morados, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro, de todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e você se esqueça do Senhor. Isso é uma coisa que acontece com muita gente, né? Depois que fica rico, acaba a humildade, né? Isso daqui é um versículo importante para vocês gravarem no seu coração. Nunca esqueçam do Deus de vocês quando vocês estiverem bem, quando vocês estiverem felizes, satisfeitos, né? E o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, ou do seu Deus, que tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele o conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou a água da rocha para vocês e o sustentou do deserto com maná, que os seus antepassados não conheçam para humilhá-los e prová-los, e a fim de que fossem bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e força das minhas mãos ajudaram para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se, ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Aqui, gente, a gente percebe que Deus não quer que você viva na miséria. Não foi para isso que Ele criou você. Ele te dá a riqueza, Ele te dá forças para alcançar a riqueza. Deus quer ver você próspero. Existe muito, assim, muitos cultos que só falam de prosperidade, a teoria da prosperidade e tal. Mas, assim, realmente Deus quer que você seja próspero, mas o que Ele não quer é que você esqueça que essa prosperidade só chegou até você por meio dEle. É isso que é importante, porque assim, o valor que você dará é diferente, certo? Nossa, deixa eu tirar meu copo daqui, tá bem na câmera, desculpa, eu não tinha visto. Eu tô tão concentrada aqui que eu não tinha visto. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto, curvando-se diante deles, asseguro-lhes que hoje vocês serão destruídos. Por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão destruídos como ou foram outras nações que os deuses que o Senhor destruiu perante vocês. Capítulo 9. O mérito não foi de Israel. Ouçam, ó Israel, você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você, as quais têm cidades grandes com muros e que vão até o céu. O povo é forte e alto, são Enaquins. Você já ouviu falar deles e até conhece o que diz.
Quem é capaz de resistir aos Enaquins? Esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, ele mesmo vai diante de você como fogo consumidor. Ele o exterminará e os subjugará diante de você, e você os expulsará e os destruirá, como o Senhor lhe prometeu. Depois que o Senhor, o seu Deus, os tiver expulsado da presença de vocês, não diga, ó Senhor, me trouxe aqui para tomar posse desta terra por causa da minha justiça. Não, é devido à impiedade dessas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de você. Não é por causa de sua justiça ou de sua retidão que você conquistará as terras deles, mas é por causa da maldade dessas nações que o Senhor, o seu Deus, a expulsará diante de você, para cumprir a palavra que o Senhor prometeu, sob juramento, aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, esteja certo de que não é por causa da justiça que o Senhor, o seu Deus, lhe dará esta boa terra para dela tomar posse, pois você é um povo obstinado. O bezerro de ouro. Lembre-se disto e jamais esqueçam como vocês provocaram a ira do Senhor, o Deus, no deserto. Desde o dia que saíram do Egito até chegarem aqui, vocês têm sido rebeldes contra o Senhor. Até mesmo em Horebe, vocês provocaram a ira do Senhor e ele ficou furioso ao ponto de querer exterminá-los. Quando subi ao monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão e não bebi água. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Nelas estavam escritas todas as palavras que o Senhor proclamou a vocês no monte de dentro do fogo no dia da assembleia. Passando os 40 dias e as 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança, e me disse, desça imediatamente, pois o povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Eles se afastaram bem depressa do caminho que eu lhes ordenei, e fizeram um ídolo de metal para si. E o Senhor disse, vejo que esse povo é realmente um povo obstinado. Deixe que os destrua e apague o nome deles de debaixo do céu. Eu farei de você uma nação mais forte e mais numerosa do que eles. Então voltei e desci do monte enquanto este ardia em chamas. E as 2 tábuas da aliança estavam em minhas mãos. Vi que vocês tinham pecado contra o Senhor, o seu Deus. Fizeram para si um ídolo de metal em forma de bezerro. Bem depressa vocês se desviaram do caminho do Senhor, o Deus de vocês, e tinha ordenado a vocês. Então peguei as 2 tábuas e as lancei das minhas mãos, quebrando-as diante dos olhos de vocês. Depois prostei-me perante o Senhor. Outros 40 dias e 40 noites não comi pão, não bebi água, por causa do grande pecado de vocês tinham cometido, fazendo o que o Senhor reprova, pecando e provocando a ira dele. Tive medo da ira e do furor do Senhor, pois ele estava irado a ponto de destruí-los, mas de novo o Senhor me escutou. O Senhor irou-se contra Arão a ponto de querer destruí-lo, mas naquela ocasião também orei por Arão. Então peguei o bezerro do pecado de vocês e o queimei no fogo, pois o esmigalhei e o moí até virar pó. Eu joguei no riacho que desce do monte. Além disso, vocês tornaram a provocar a ira do Senhor em Taberá, em Massá e em Quibrote Atavá. E quando o Senhor os enviou de Cades Barneia, disse, entrem lá e tomem posse da terra que dei a vocês. Mas vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Não confiaram nele, nem lhe obedeceram. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde o começo. Fiquei prostrado perante o Senhor durante aqueles 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que iria destruí-los. Foi quando orei ao Senhor, dizendo, ó soberano Senhor, não destrua o teu povo, a tua própria herança. Tu o redimiste com a tua grandeza e o tiraste da terra do Egito com mão poderosa. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Não leves em conta a obstinação deste povo e a sua maldade e o seu pecado. Senão, os habitantes da terra onde os tiraste dirão, como o Senhor não conseguiu levá-los à terra em que lhes havia prometido. E com ele os odiava, tirou-os para fazê-los morrer no deserto. Mas eles
são teu povo, tua herança, e tu tiraste do Egito, para teu grande poder e com o teu braço forte. As 10 tábuas iguais às primeiras. Aqui, na verdade, Moisés está fazendo, tipo, uma recapitulação do que já foi contado na Bíblia, do que ele já falou lá na frente, do que o povo fez. É legal essa parte de estar repetindo, que é para refrescar mesmo a nossa memória em relação e enfatizar a gravidade do que eles fizeram, né? As tábuas iguais às primeiras. Naquela ocasião, o Senhor ordenou: corte 2 tábuas de pedra como as primeiras e suba para encontrar-se comigo no monte. Faça também uma arca de madeira, eu escreverei nas tábuas as palavras que estavam na primeira, que você quebrou e que você as colocará na arca. Então fiz a arca de madeira, de acácia, cortei as 2 tábuas de pedra como as primeiras e subi no monte com 2 tábuas nas mãos. O Senhor escreveu nelas e eu tinha escrito anteriormente os 10 mandamentos que havia proclamado a vocês no monte do meio do fogo, no dia em que estavam todos reunidos. O Senhor as entregou a mim e eu voltei, desci do monte e coloquei as tábuas na arca que eu tinha feito. E lá ficaram conforme o Senhor tinha ordenado. Os israelitas partiram dos poços dos Jacanitas e foram até Moserá. Ali Arão morreu e foi sepultado. E o seu filho Eleazar foi o seu sucessor como sacerdote. Dali foram para Gudgodá e de lá para Jatbatá, Jatbatá, terra de riachos. Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor para estar perante o Senhor, a fim de ministrar e pronunciar bênçãos em seu nome, como já faz ainda hoje. E por isso os levitas não têm nenhuma porção de terra ou herança entre os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, conforme o Senhor, o seu Deus, lhe prometeu. Assim eu enviei no monte 40 dias e 40 noites, como da primeira vez. Assim eu fiquei no monte 40 dias e 40 noites, como da primeira vez. E também desta vez o Senhor me atendeu e não quis destruí-los. Vá, o Senhor me disse: conduza o meu povo em seu caminho para que tome posse da terra que jurei aos seus antepassados dar a você. Exortação ao temor do Senhor. Ok?